Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras num dia muito especial. Por isso, esta edição extraordinária. Afinal de contas, 7 de setembro é tido como o início do rádio no Brasil. Há controvérsias e é sobre isso que nós vamos falar. 7 de setembro foi uma data muito importante para o rádio no Brasil. Mas antes dessa data, muito antes, já havia então acontecido a chegada do rádio aqui no nosso país, e mais do que isso, o inventor do rádio também está ligado aos primórdios desta história. Bom, para contar sobre tudo isso, eu vou dividir com você a abertura da série ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. Você pode encontrar os 5 episódios desta série no blog centenariodoradio.blogspot.com. Ali você vai ter a história completa, 5 episódios que eu produzi para a Rádio Cultura Brasil em 2022, contando a história do rádio no Brasil. Mas aqui a gente vai ficar com a abertura dessa série quando, em uma entrevista, justamente é abordado o surgimento do rádio em nosso país, e é por causa disso que dia 7 de setembro ficou para a história como o início do rádio no Brasil. Ao se aproximar o mês de setembro de 1922, o Brasil vive uma grande expectativa em relação às comemorações programadas para o centenário da independência. A capital federal nesta época, o Rio de Janeiro, é o palco principal das celebrações. É lá que acontece a primeira exposição universal após a Grande Guerra. Essas exposições começam na segunda metade do século XIX. Em 1851, Londres dá início à tradição de mega-eventos científicos e empresariais que colocam os países na vitrine. Conhecidos como espetáculos da modernidade, os eventos também servem para a demonstração pública de invenções. Em 1876, por exemplo, na Filadélfia, o destaque é o telefone de Graham Bell. O que já era uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, a Mega Exposição é apresentada como o principal destaque para as festas do centenário da independência. A abertura acontece exatamente em 7 de setembro de 1922. Naquele dia, o desejo de renovação, após a Primeira Guerra, transforma a cidade maravilhosa em exemplo de progresso, e o Brasil é apresentado como uma nação promissora, o país do futuro. Para preparar o terreno que abriga pavilhões desta mega exposição, o Morro do Castelo e outros marcos da arquitetura do centro da cidade do Rio de Janeiro são demolidos. Como nos conta a historiadora e apresentadora do podcast Rio Memórias, Gabriela Montoni. O Morro do Castelo tem uma importância fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Depois da morte do Estácio de Sá, o Mendes Sá resolve refundar a cidade e transferir o núcleo do Morro Cara de Cão para o Morro do Castelo. Porque dali, do Morro do Castelo, era mais fácil se proteger e se preparar para possíveis novos ataques. Com a ocupação do morro vão surgir uma fortaleza, igrejas, os jesuítas vão ocupar o morro, moradias, os prédios administrativos, ou seja, a cidade, a trama urbana do Rio de Janeiro partiu do Morro do Castelo. Mas já no século XVIII, quando o argumento higienista começou a fazer adeptos no Brasil, o Morro do Castelo passou a ser alvo de críticas. E essas discussões entre demolição e permanência, elas vão se arrastar para o século XX, mas a demolição definitiva aconteceu a partir de um decreto assinado pelo prefeito Carlos Sampaio em agosto de 1920,
É importante lembrar que nessa ocasião já havia muitas famílias pobres vivendo no morro. Na região central da cidade, o Morro do Castelo havia deixado de ser nobre. Os cortiços, as casas de famílias pobres não entravam no ímpeto de civilizar a cidade do Rio de Janeiro, que se queria propagar. Uma outra justificativa vai aparecer ali no início dos anos 20, com ares de uma desculpa meio esfarrapada, porque o argumento era que era preciso dar espaço à exposição do centenário da independência que aconteceria em 22. Com todos esses argumentos, em 1921, a demolição definitiva do Morro do Castelo vai ser iniciada. Foi dessa maneira que esse símbolo do poder colonizador, o Morro do Castelo, vai desaparecer. O mega evento acontece em um espaço de 2.500 metros quadrados em que há 15 pavilhões estrangeiros e cerca de 10 mil expositores. Até 24 de julho de 1923, milhares de visitantes são recebidos diariamente no local. A exposição do centenário da independência brasileira marca uma nova era destes encontros. No lugar de vender produtos, o objetivo passa a ser o de apresentar ideias, a partir da realização de conferências e congressos. E uma das ideias que se pretende transmitir a brasileiros e brasileiras em 7 de setembro de 1922 é a demonstração do rádio, por onde fala ao público o então presidente da República Epitácio Pessoa. Além desse discurso, à noite, a transmissão segue com a ópera O Guarani de Carlos Gomes, diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esta é a história mais conhecida sobre o início do rádio no Brasil. É a partir dela que o cientista e educador Edgar Roquette Pinto é reconhecido como o pai do rádio no país. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Antes dessa curiosidade gerada pelos sons pouco audíveis que saíram dos alto-falantes da exposição do centenário da independência, o Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, já havia emitido seus primeiros sinais. Pesquisas recentes comprovam que já em meados da década de 1910, entusiastas pernambucanos impulsionam a magia do rádio em nosso país. O doutor em Comunicação e Informação e professor no curso de Jornalismo e no programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Luiz Arthur Ferrareto, conta por que o rádio brasileiro, na verdade, começa em Recife. O rádio, que era uma palavra que significava o sinônimo de sem fio, começou a significar o que a gente conhece hoje como rádio, um meio de comunicação de massa, em que de um estúdio ou de algum lugar, alguém fala ou transmite som para vários pontos ao mesmo tempo. E isso, todos os indícios que a gente tem, começou na cidade de Recife, antes do Rio de Janeiro, como durante muito tempo se pensou. Na realidade, as primeiras experiências
com aquele rádio que ainda é o sem fio, com maior frequência numa cidade, elas acontecem em Recife já em meados dos anos 10. E essas pessoas que estão ali experimentando, escondidas das autoridades, de certa forma, porque principalmente em função da guerra de 1914 e 1918, é proibido fazer essas transmissões, são transmissões de radiotelegrafia, inicialmente, e fazem essas transmissões, essas recepções. Essas pessoas elas vão se organizar numa entidade que é o Rádio Clube de Pernambuco. E o Rádio Clube de Pernambuco, no momento em que essas pessoas se dão conta que nos Estados Unidos tem uma estação funcionando em Pittsburgh, transmitindo som, e elas começam a captar isso, porque o mesmo equipamento de radiotelegrafia permitia que se ouvisse com os fonezinhos, que ouvia aquele som bip, bip, que é o ponto e traço do código Morse, né? Esse mesmo equipamento permitia receber som, né? E elas começam a se dar conta daquilo e elas resolvem, olha, se eles fazem, nós também podemos fazer. E elas têm domínio técnico e têm a informação para isso, porque Recife é um porto, as informações estão chegando ali, né? Então elas começam a fazer experiências de um ponto de transmissão para vários pontos de recepção ao mesmo tempo. E é uma coisa que vai numa direção única, né? Não é como a radiotelefonia, a radiocomunicação, que é em duas direções, vai de um ponto para o outro e daquele ponto de volta, né? Então, dá para dizer com bastante segurança que o rádio brasileiro, como meio de comunicação de massa, ele começou em Recife. Agora, como tecnologia, começou com o padre Landel de Moura. A proeza de transmitir os primeiros sons à distância é atribuída ao padre cientista gaúcho, sendo assim, o verdadeiro inventor do rádio, apesar de o reconhecimento ter sido dado ao italiano Guglielmo Marconi. O fato é narrado no livro Padre Landel, o brasileiro que inventou o wireless, escrito pelo jornalista Hamilton Almeida. Ele pesquisa as façanhas do padre cientista há mais de 40 anos, desde que toma conhecimento dessa história, quando ainda é estudante no Centro Universitário FAAP. O padre Roberto Landel de Moura foi o primeiro a colocar a voz em ondas de rádio. Isso em 16 de julho de 1899. A era wireless já tinha começado um pouco antes, com Marconi, mas o que o Marconi fazia e o que ele fez, o que ele dedicou a vida dele toda, foi para a transmissão de sinais radiotelegráficos, ou seja, sinais de ponto e traço, código Morse, à distância sem fio. Ora, o padre Landel foi o primeiro no mundo a transmitir voz humana e sons musicais. Nessa extraordinária experiência de julho de 1899, as primeiras palavras dele foram "Toque o hino nacional". Aí ouviu-se o hino nacional, ou seja, ao mesmo tempo ele já conseguiu transmitir a palavra e sons musicais. Depois disso ele fez uma outra experiência no dia 3 de junho de 1900, também pioneira no mundo, também em São Paulo, ligando o Alto de Santana, a Avenida Paulista. Em 1999 foi uma distância um pouco menor, foi entre o Colégio Santana, bairro de Santana, zona norte de São Paulo, até a chamada Ponte das Bandeiras, que na época se chamava Ponte Grande, era uma distância de quase 4 quilômetros. Tá? Por que o padre Landel foi pioneiro? Porque depois dele, quem transmitiu a voz por ondas de rádio foi um físico canadense, o Reginald Fessenden. Mas a primeira transmissão dele, a mais simples, foi em dezembro de 1900, ou seja, após 2 experiências públicas, com testemunha, portanto, testemunha da imprensa também, tudo registrado, que foi feito pelo padre Landel. É isso que o torna o pioneiro do rádio tal e qual nós conhecemos, né? Vamos fazer uma pausa nessa história e uma viagem no tempo com a participação do locutor Gilson Monteiro. Ele dá voz a um anúncio da década de 1920. Senhor amador, você já assistiu a uma demonstração prática de radiotelefonia? Visite hoje mesmo a sessão de rádio. Não se esqueça de que esta insistência ficará plenamente justificada no dia em que Vossa Senhoria fizer a sua primeira compra em nossa casa. Aparelhos completos, peças avulsas,
livros instrutivos em inglês, francês e italiano. Radiotelefonia é na Mapping Stores. Você está em sintonia com os YR100, o centenário do rádio no Brasil. Neste primeiro capítulo, você vai ouvir agora mais detalhes sobre os primeiros sinais transmitidos em nosso país. Para isso, continuamos com as presenças de Luiz Arthur Ferrareto e Hamilton Almeida. A proposta desta série é dar um panorama do que já se sabe sobre a história deste meio de comunicação de massa centenário, mas também trazer novos elementos a ela. Hamilton, afinal, por que o nome do cientista italiano Guglielmo Marconi é o que aparece associado à invenção do rádio? Na verdade, se faz uma certa confusão, né, ao atribuir ao Marconi a invenção do rádio. Pode ser uma confusão semântica, né, porque era rádio, telegrafia. Eram sistemas diferentes, como eu já falei, mas se considerarmos, por exemplo, que houve o telégrafo com fio do Morse, depois veio o telefone com fio, Graham Bell, aí veio Marconi, o telégrafo sem fio e o telefone sem fio, que é praticamente, pode chamar de o rádio, né? Seria o Landau, e por que não, né? É atribuído a ele. Essa é a questão, aí se atribuiu essas duas tecnologias sem fio ao Marconi. Agora, isso não é unânime em termos mundiais, né? Para o Canadá é o Fessenden, para os Estados Unidos é o Nikola Tesla, e para o Brasil, infelizmente, é o Marconi, em boa parte das escolas e em muitos países do mundo também, né? Essa coisa realmente não está certa, né? Porque quem transmitiu palavras não transmitiu sinais. E o padre Landau também tinha um aparelho que transmitia sinais, mas esse daí veio depois do Marconi, né? É algo que precisa ser corrigido, né? Nos livros, na história, porque, de fato, né, a prova está documentado que o Landau foi pioneiro numa experiência wireless de rádio, né? É comum que pioneiros nem sempre levem a fama do que fazem. Ferrareto, o quanto isto faz sentido quando pensamos na Rádio Clube de Pernambuco? Acho que nesses dois casos se misturam, né? O senso científico, que é aquela verdade razoável construída pela ciência, que também pode ser desmentida, não é fé, não é mito, não é uma coisa religiosa. O senso comum, que é uma coisa complicada muitas vezes, né, porque é uma ideia média que as pessoas têm a respeito de alguma coisa. E o senso jornalístico, que é a convicção que a imprensa faz a respeito de alguma coisa. No caso do Rádio Clube, a convicção da imprensa da capital federal que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro tinha um protagonismo maior e teria feito as transmissões antes, e inclusive toda essa confusão que existe em cima da exposição do centenário da independência, que este ano está sendo usada para comemorar os 100 anos do rádio. Na realidade está se comemorando. O mais certo, do meu ponto de vista, é dizer assim, olha, em 7 de setembro de 1922 aconteceu a primeira grande demonstração pública de rádio, ainda rádio meio confundindo com sem fio, porque tem as transmissões anteriores do padre Landau, que foram públicas, de certa forma. E, ao mesmo tempo, assim, se a gente olhar para o Landau e para o Marconi, pelo protagonismo dado ao Marconi, no caso do Brasil, o provável culpado disso é o empresário Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, que traz o Marconi para inaugurar uma das suas emissoras, uma das suas rádios Tupi, e alardeia nos jornais que o pai do rádio estaria no Brasil para fazer essa transmissão. Então, talvez o Assis Chateaubriand ignorasse o que tinha acontecido lá atrás com as experiências do padre Landau de Moura. Isso ele faz nos anos 30, de divulgar o Marconi como inventor do rádio, né? E em relação ao Rádio Clube de Pernambuco, tem uma distância geográfica, né? Eles estão no Nordeste, e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a que vários pesquisadores, inclusive eu, cometi esse erro em determinado momento, né? Depois vou pesquisar mais e vou achar mais informações a respeito, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro está na capital federal, e tem uma figura muito forte também na Rádio Sociedade, que é o Roquete Pinto, que é um intelectual, idealista, um sujeito que chega e afirma que o rádio vai ser o jornal dos que não sabem ler, usa expressões do tipo, quem sabe ensine o que sabe para quem não sabe, né? Na realidade, a última frase do Roquete Pinto, ele estava datilografando a coluna dele para um jornal, tem um ataque cardíaco e fica na folha ali, no rolo da máquina de escrever essa frase. Todos esses fatores vão influenciar, né? Eu acho que é um pouco diferente do que acontece com o Santos Dumont, que alguns comparam, entende? O Santos Dumont tem um interesse econômico aí que vai muito forte.
No caso do Padre Lando, do Rádio Clube, eu acho que tem uma inabilidade da sociedade brasileira em trabalhar essas coisas muito, 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 muito forte, porque o Santos Dumont é reconhecido no Brasil, pelo menos. Olha, o que a gente vê é que o Padre Lando foi uma figura assim extraordinária, né? Um verdadeiro pioneiro das telecomunicações. Nós falamos muito do rádio, mas é verdade também que ele chegou a projetar a televisão. Isso em 1904, quando ele estava nos Estados Unidos, ele já estava desenvolvendo esse projeto, né, que ele não pôde levar adiante porque a vida dele foi muito complicada financeiramente, sem apoio de ninguém, e ele teve que ser obrigado a abandonar os estudos científicos a partir de uma certa fase da vida, né? Ele voltou para o Brasil em 1904, partindo dos Estados Unidos, já bastante endividado, mas são inventos que não saíram do papel. Ele estava aperfeiçoando igualmente as invenções americanas, né? Um dos planos dele era voltar aos Estados Unidos, conseguir mais patentes, mas sem dinheiro você não consegue fazer nada. Eu estou citando isso para mostrar que ele foi realmente um gênio, né? Um gênio, e que ele merece ocupar um lugar assim, na história das telecomunicações, né? No Brasil, principalmente, porque ele foi um brasileiro, e também na história mundial. É isso. Eu acho importante que a gente faça uma aproximação entre a pessoa que começa a trajetória do rádio como tecnologia no Brasil, o padre Roberto Lando de Moura, e as pessoas que começam a trajetória do rádio como meio de comunicação de massa no Brasil. Então, no Rádio Clube de Pernambuco, o Augusto Pereira, que já lutava antes para que as pessoas, que aqueles pioneiros, pudessem ter o direito de operar suas estações, né, naquele contexto ali ainda da Primeira Guerra Mundial, e que vai impulsionar, que vai liderar aquele grupo para fundar em 6 de abril de 1919 o Rádio Clube de Pernambuco. E no Rio de Janeiro, o Edgar Roquette Pinto, um intelectual que se deslumbra com as possibilidades que ele vê para o rádio a partir das demonstrações da Westinghouse e da Western Electric durante a exposição do centenário da independência, e aí o Roquette vai convencer seus colegas cientistas no Rio de Janeiro, e eles, junto com outros, vão fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essas 3 pessoas, elas têm um ponto em comum. Primeiro, são pessoas que fazem falta no Brasil hoje. São idealistas, são pessoas que têm um projeto pensando no bem comum, na possibilidade não de ganhar dinheiro, nenhuma delas tinha essa intenção, ou de ter um ganho político com isso. Eles queriam contribuir para a sociedade. Isso efetivamente faz falta. Reconhecer o papel dessas 3 pessoas, Lando de Moura, Augusto Pereira, Edgar Roquette Pinto, e das pessoas também que participaram desses projetos do Rádio Clube, da Rádio Sociedade, é reconhecer a necessidade de ter idealistas num país que nunca apostou, aceitou, desenvolveu uma ciência própria. Essa é a tragédia brasileira, né? A dependência sempre do estrangeiro. E esse é o mérito do Landel, do Augusto Pereira, do Edgar Roquette Pinto. Lutar por uma coisa assim que é importantíssimo, que é um espaço nacional de ciência e de tecnologia. Por hoje é isso. Antes de ir, eu volto a pedir o seu voto no Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. O Peças Raras concorre na categoria Assuntos Diversos. Para votar, você deve acessar o site premiompb.com.br. Lá, você faz um cadastro bem simples. Em seguida, vai receber uma mensagem no e-mail que cadastrou e pode iniciar a sua votação. Há uma dezena de categorias. Você pode votar em cada uma delas ou apenas nas que escolher. Em assuntos diversos, por exemplo, tem muitos podcasts incríveis. E se você acha que o Peças Raras merece o seu voto, escolha nosso podcast e clique em votar. Depois, confirme seu voto e escolha finalizar votação ou continuar votando em outras categorias. Eu agradeço o seu apoio. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio
seu ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.